Boa noite, povo de Deus, graça e paz de Jesus. Eu espero que todos vocês estejam bem. Graças a Deus que você está aí nos aguardando, nos acompanhando. Toda quarta-feira aqui estamos juntos, unidos, conectados, envolvidos nesse tempo de oração e dedicamos então esse nosso momento em oração, clamando a Deus pela vida dos nossos irmãos, pedindo pela nossa igreja, pedindo pelo mundo, pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então fazemos desse momento um momento de intercessão, fazemos desse momento um momento de gratidão, reconhecendo que o Senhor tem sido bondoso, reconhecendo que o Senhor tem sido gracioso, que o Senhor tem dispensado sobre nós o seu favor, a sua graça, e também levamos a Ele todas as nossas ansiedades, preocupações, medos e também situações de enfermidade. Colocamos as calamidades tanto do nosso estado, do nosso país, da nossa cidade, que também sofre com várias demandas e também situações do mundo, e também rogamos pelos nossos missionários. Então nós louvamos a Deus porque você está aí, porque você nos acompanha, porque você compartilha também o nosso link e divulga tudo aquilo que nossa igreja tem proclamado, anunciado e feito nesse tempo da pandemia e também muito tempo antes da pandemia, que o Senhor já nos plantou aqui nessa cidade de Sorocaba, e assim vamos cumprindo a nossa missão, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, esse link, mande para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus, tá bom? Nós cremos piamente naquela expressão bíblica, quando Deus disse que a palavra dele não volta vazia, e por isso recomendamos que você, confiados e confiadas no nosso discurso, na nossa pregação bíblica, na nossa visão de igreja cristocêntrica, que você compartilhe também esses nossos vídeos com outras pessoas, tá bom? Nós estamos em Salmos capítulo 18, e a expressão de Davi vai nos inspirar nesse início de culto, pedindo a bênção de Deus, quando ele diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Olha que maravilha, podemos dizer que nós nos refugiamos em Deus, que nós temos abrigo, podemos encontrar segurança, porque o Senhor é a nossa cidade, o Senhor é o nosso libertador, e o Senhor nos liberta do medo, da ansiedade, da culpa, da opressão. O Senhor nos livra de todo mal, o Senhor é a nossa rocha, e por isso nós amamos a Deus. O Senhor é meu escudo, disse Davi ainda no versículo 2, o Senhor é a força da minha salvação, o meu baluarte. Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Nesse momento Davi estava sendo perseguido, e ele invoca ao Senhor, ele clama a Deus com a certeza de que o Senhor vai promover libertação na vida dele. E dessa forma nós iniciamos então o nosso culto de oração, pedindo a Deus, clamando a Deus, invocando a Deus e agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, tá bom? Eu gostaria de compartilhar alguns pedidos que trouxe aqui anotado, para que pudéssemos orar nessa noite. Nós vamos orar pela liderança da nossa igreja, vamos clamar que o Senhor continue com a sua poderosa mão, santa mão, sobre a nossa liderança, sobre as nossas demandas financeiras. Nós vivemos um momento difícil e nós precisamos de muita sabedoria para fazer o gerenciamento dos nossos recursos, enviar para as missões, cuidar da nossa estrutura, cuidar do nosso povo, comprar literatura. Então nós precisamos fazer todo esse gerenciamento, e também temos a construção, várias demandas de notas, relatórios. Então vamos orar pela nossa tesouraria, vamos orar também pelos nossos irmãos que cuidam da parte mais burocrática, no sentido de membresia, as cartas de transferências, as atas, então a nossa secretaria. Vamos também pedir pelo Conselho Fiscal, que pega todos esses documentos e analisa. Vamos pedir que eles continuem me ajudando na orientação da igreja, tá bom? Então vamos orar pela nossa liderança, vamos orar pelos nossos professores da escola bíblica, tanto dos adultos, dos adolescentes, das crianças, pedindo a Deus
que o Senhor fale por meio dos nossos professores. Vamos também pedir pelas famílias que estão chegando em nossa igreja, que as famílias sejam integradas. Vamos pedir que Deus mande mais pessoas para a nossa igreja. Vamos pedir que Deus mande pessoas capacitadas, pessoas que precisam de capacitação, pessoas que precisam ouvir do Evangelho, se sentir parte de uma comunidade cristã. Então, vamos rogar ao Senhor que mande pessoas. Vamos também nos dispor agora nessa nossa campanha de distribuição do Evangelho de João. Vamos chamar, vamos convidar, vamos falar do amor de Deus. Há muitas pessoas na nossa cidade que carecem do amor de Deus. Então eu convido você a participar desse movimento, a chamar pessoas, a convidar pessoas, a multiplicar os links da nossa igreja. Divulgue, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue no WhatsApp, coloca no status, enfim, vamos esparramar a semente do Evangelho para que a nossa igreja possa crescer de uma maneira bíblica e que Deus possa dessa maneira enviar as pessoas aqui que Ele deseja que recebam a salvação e sejam integradas na nossa igreja, tá bom? Vamos orar também para que Deus levante entre a membresia da igreja pessoas para o trabalho. Estamos aí precisando de gente para trabalhar conosco, cuidando das câmeras, dos computadores, temos a questão do som, temos a questão da recepção, temos outras demandas, necessitamos ter mais professores, então precisamos de ajuda em várias áreas e vamos orar para que Deus traga um despertamento em nossos irmãos, a fim de que tenhamos mais pessoas envolvidas no trabalho. Precisamos também de mais músicos, pessoas para cantar, para conduzir a congregação, para administrar aqui os instrumentos, enfim, são tantas as demandas da nossa igreja. Por quê? Porque a nossa igreja tem crescido e nós louvamos a Deus por isso, tá bom? Não queremos de uma maneira nenhuma parar as transmissões, mas precisamos de mais e mais irmãos nos ajudando nessa área. Vamos orar pela ação social, esse trabalho que tem sido muito bonito em nossa igreja e as demandas têm aumentado, as doações também. Convidamos você, se você tem condições, a participar com a gente dessa nossa campanha e orar pelas famílias. Agora, nesse mês de março, conseguimos atender mais de 10 famílias e nós temos muito trabalho, recolher as doações, separar, conferir as datas, as famílias, separar os kits, distribuir, fazer as visitas, entregar, orar com as famílias. E nós pedimos que os irmãos orem por nós, para que a nossa igreja, através dessa ação, possa divulgar o amor de Jesus, tá bom? Nós vamos orar pelos enfermos, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão debilitadas, pessoas que estão em fase de recuperação, algumas que conhecemos, que temos falado aqui, então os irmãos já sabem as necessidades e nós vamos continuar em oração. Vamos orar também pelos idosos da nossa igreja, pedindo que o Senhor cuide deles, cuide da saúde deles, da saúde também emocional, para que eles consigam superar as dificuldades do envelhecimento, as dificuldades com as enfermidades que vão chegando. Vamos orar também pela nossa cidade de Sorocaba, rogando a Deus que Deus cuide da nossa cidade, cuide do nosso estado, cuide da nossa nação e cuide também desses conflitos mundiais que sabemos que abalam tanto as nossas emoções e mexe tanto com a economia e com tantas demandas desse nosso mundo. Então, nesse momento eu gostaria de orar com vocês, pedindo dessa forma pela nossa igreja, pedindo pelo mundo, pedindo pelos enfermos, pela nossa liderança. Convido você a clamar ao Senhor e agradecer a Deus comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós primeiramente rendemos graças ao Senhor pela salvação, te louvamos porque um dia o Espírito Santo do Senhor tocou em nossos corações e reconhecemos que o Senhor é nosso Deus, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, pequenos, limitados, mas que o Senhor fez a tua grande obra na cruz do Calvário por meio de Jesus, e nós nos rendemos e confessamos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa vida, reconhecemos que o Senhor tem um plano, um propósito para a nossa existência, reconhecemos que o Senhor nos amou com amor eterno, e por isso, Senhor, nós nos rendemos à mensagem do Evangelho. Agradecemos porque saímos das trevas para a maravilhosa luz, saímos da morte para a vida, e o Senhor nos ressuscitou juntamente em Cristo Jesus,
e nos dá a certeza e a alegria de que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, que nós estamos em Tuas mãos, e por isso te louvamos pelo sustento, pela saúde, pelos medicamentos, te louvamos pelos nossos amigos que nos estimulam, que oram por nós, te louvamos pela nossa igreja, pela atuação da Tua igreja, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja em meio a esse tempo, te louvamos pelo sustento financeiro da Tua igreja, pelo amparo espiritual da Tua igreja, nos momentos difíceis, nos momentos de lutas que passamos e temos passado, mas a membresia e a igreja se mantém sólida, alicerçada na Tua palavra, fortalecendo uns aos outros, e nós te louvamos por isso, Senhor. Queremos te agradecer porque várias famílias têm chegado em nossa igreja e nós pedimos que o Senhor nos ajude a cuidar, a acolher, a atender essas famílias. Pedimos ao Pai também que o Senhor nos dê ousadia, intrepidez, para falarmos do Teu Evangelho, para divulgarmos a mensagem, para compartilhar o link dos nossos cultos com os nossos contatos. Ó Deus, pedimos que essa nossa campanha de distribuição do Evangelho de João possa surtir efeito, que possamos ter mais visitantes, tanto em nossas transmissões, como também aqui no culto presencial. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa liderança, a liderança da nossa igreja, os nossos professores, a fim de que todos nós estejamos imbuídos do nosso sentido de culto, de celebração, de serviço, que todos nós estejamos motivados pelo Senhor para o trabalho do Teu reino, para o avanço da Tua obra, mas também, Senhor, pedimos que o Senhor traga um despertamento em nossa igreja, em nossos irmãos. Sabemos que vários irmãos e irmãs têm dons, talentos, são muito habilidosos em várias áreas e nós carecemos de ajuda e pedimos, Senhor, que o Senhor toque nos seus corações, que eles se despertem, que eles venham nos ajudar, venham servir, venham trabalhar, a fim de que sejamos fortalecidos nesse trabalho e juntos possamos fazer mais, avançar mais, crescer mais, para a honra e glória do Teu nome. Não queremos nada para nós, nada para o nosso nome, mas para o Teu nome, para o avanço da Tua obra, Senhor. Queremos também pedir que o Senhor continue cuidando dos nossos idosos, das nossas crianças, das famílias da nossa igreja. Pedimos pelos nossos missionários espalhados pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo mundo. Colocamos, ó Deus, a nossa cidade diante do Senhor, as autoridades constituídas, as autoridades do nosso estado, da nossa nação. Clamamos a Deus pelos conflitos mundiais, pela miséria, pela fome. Clamamos pedindo que o Senhor use as Tuas igrejas, o Teu povo espalhado pela face da terra, para manifestar a Tua glória e manifestar o Teu caráter. Colocamos todas as nossas vidas diante do Senhor, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa hora, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Sê com a nossa igreja, nos proteja, nos guarde. Guarde aqueles nossos irmãos que viajam, que estão em trânsito o tempo inteiro, a fim de que eles sejam protegidos e reconheçam o livramento e o cuidado do Senhor. Reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos e que o Senhor é soberano, e por isso descansamos o nosso coração no Senhor, o Senhor que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso escudo, e nós declaramos, ó Pai, o nosso amor ao Senhor, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, que nós te amamos em Jesus, Pai, e é no nome dEle que nós oramos. Amém, amém. Povo de Deus, eu quero compartilhar com vocês nessa hora, nessa noite, o texto lá de Êxodo. Dá uma olhadinha comigo, Êxodo capítulo 35. Semana passada nós olhamos algumas estratégias que Deus deu a Moisés por meio do seu sogro Jetro. E hoje também eu quero falar um pouco dessa ideia de liderança, mas também pensar um pouco mais a respeito da unidade do povo de Deus. Para isso, então, eu estou em Êxodo capítulo 35. Nosso tema de hoje é Deus quer o seu povo unido. Então, a ênfase da nossa reflexão hoje vai nessa ideia da unidade do povo de Deus para cumprir a sua missão, lembrando aqui todo o contexto da construção do tabernáculo, a preparação para o tabernáculo e tudo aquilo que o povo havia participado e vivenciado nas últimas semanas, nos últimos meses. Vale a pena lembrar que o contexto maior desse texto está lá
naquela loucura de Arão, quando ele confeccionou o bezerro de ouro, e aí depois temos todos os desdobramentos daquele evento, a punição de Deus, a orientação de Deus, a renovação da aliança de Deus, e aí então chegamos aqui em Êxodo capítulo 35. Eu leio de 1 a 10 e depois a gente vai dar uma olhada aqui em todo o contexto até o versículo de número 19, pelo menos, tá bom? Mas nesse início, vamos ler de 1 até o versículo 9 e 10, tá bom? Diz assim o texto sagrado, Êxodo 35, a partir do verso 1. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acenderei fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor vos ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Até aqui por enquanto. Vamos orar? Senhor Deus, diante da Tua palavra, nossa oração é que o Senhor, mais uma vez, ministre ao nosso coração, desperte o nosso coração, inquiete o nosso coração, para que possamos, ó Deus, entender que o Teu povo deve andar de uma maneira unida e deve servir ao Senhor com alegria. Coloque em nós, ó Deus, essa disposição e que esse texto fale profundamente ao nosso coração. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade. É a minha oração em Jesus, por meio de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus quer o seu povo unido. Deus sempre quis o seu povo unido. E essa ideia de povo de Deus traz para nós essa conexão e essa unidade. Não faz sentido dizer que somos povo de Deus e não viver em unidade. O contexto aqui maior, como eu já disse, é do bezerro de ouro. No ato de loucura e distanciamento de Deus, o povo pede uma representação física. Arão, sentindo a ausência de Moisés, que estava conversando com Deus, pega os brincos das mulheres, derrete, faz aquele bezerro de ouro, diz que aquele bezerro é o Deus que tirou o povo do Egito. O povo adora, o povo faz festa e eles infelizmente caem em pecado contra o Senhor. O contexto vai mostrar Moisés intercedendo a Deus pelo povo, clamando a Deus pelo povo, e o texto também vai mostrar para nós, em seu contexto maior, as consequências do pecado, e aí nós temos todos os desdobramentos. Deus vai tratando com Moisés essa questão da liderança, da intercessão de Moisés, e Deus vai renovando em Moisés o desejo de restauração. Isso é muito bonito. Em outro momento nós daremos uma olhada nesse texto, e aí então nós poderemos nessa noite aprender pelo menos 3 passos aqui que eu anotei, de que nós precisamos ter esse entendimento da unidade do povo de Deus, a fim de que a missão do povo de Deus alcance o êxito que Deus deseja. Então, qual que é a nossa finalidade em viver em unidade? A nossa finalidade é mostrar ao mundo que Deus é sobre nós. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso: se nós tivermos amor uns para com os outros, logo o mundo verá que o amor de Deus está em nós. Então, quando a igreja, quando o povo de Deus está em unidade, vivendo em unidade, o mundo vê essa unidade como algo diferente, porque não há essa unidade no mundo. Assim como não havia também no Egito uma unidade. E é claro que Deus queria que essa unidade, essa união, essa cooperação mútua dentro do povo de Deus fosse um distintivo do seu povo, que as outras nações olhassem e vissem como esse povo é unido porque está
centrado na pessoa de Deus. Então a nossa unidade vem de Deus, a nossa ligação se dá porque somos filhos de Deus, chamados por Deus, eleitos por Deus para cumprir uma vocação. E qual que é a vocação? Divulgar ao mundo o caráter do nosso Pai. Então Moisés aqui vai fazer uma grande convocação a partir do versículo 1. Dá uma olhadinha aí comigo no texto. Moisés faz uma convocação de toda a congregação dos filhos de Israel, ou seja, ele convoca todo mundo, ele chama, ele faz uma espécie de uma assembleia, como se fosse uma igreja, ele reúne todo mundo. A ideia aqui de convocação traz para nós um sentido de uma chamada solene, ou seja, é uma expressão de Moisés para o povo extremamente pontual, uma expressão de verdade, de veracidade, a uma convocação, a uma chamada, a um quebrantamento, a um chamado à santidade, à consagração, como nós veremos daqui a alguns instantes. Então, ele chama todo mundo e ele diz o seguinte: olha, eu tenho algumas palavras para vocês, mas essas palavras não são minhas. Eu sou apenas um porta-voz, eu sou apenas um mensageiro, eu estou trazendo uma mensagem, mas a mensagem é de Deus. Olha o que Moisés diz: são essas as palavras que o Senhor ordenou para que se cumprisse. Então veja, Deus está dando uma ordem, e a ordem de Deus deve ser levada a séria, porque o povo acabara de ter uma experiência de desobediência a Deus. Vale lembrar que nós estamos aqui em Êxodo capítulo 35, nós já tínhamos passado aquela ocasião em que Deus no Sinai dá ao povo as orientações de que não poderiam ter outros deuses, não poderiam criar imagem de escultura, e depois o povo desobedece. Então Deus está aqui renovando a sua aliança e falando o seguinte: olha, eu vou ordenar, mas a minha ordem precisa ser levada a séria. Eu espero que vocês cumpram aquilo que eu estou deixando para vocês. Então veja que aqui nós já temos a primeira convocação, e é o primeiro ponto da nossa reflexão: convocação à santidade. Dá uma olhadinha comigo, verso 2 e verso 3. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não pode acender fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Então veja que Moisés diz que o povo deve observar o dia de sábado. Isso é muito interessante dentro da narrativa de Êxodo, porque em outras ocasiões Deus já havia dito e reforçado essa referência do sábado. Vale lembrar que a ideia aqui é que o sábado é sinal da aliança de Deus com o seu povo. Então o povo precisava ter essa referência de que tinha muita coisa para fazer, é verdade, mas necessitava de um dia, de uma pausa para a reflexão daquilo que Deus estava fazendo. Então o povo precisava ter essa lembrança de que havia um dia específico para relembrar a aliança de Deus e trazer à memória a vontade de Deus, a devoção a Deus. E nós estamos aqui diante de uma afirmação extremamente bonita da parte de Deus por meio de Moisés: vocês podem trabalhar os 6 dias, mas o 7º dia vos será um dia santo. Santo por quê? Porque é um dia que é reservado totalmente para a reflexão, a memória, e trazer à memória as questões que Deus havia feito durante os outros 6 dias. Agora, isso é muito importante para nós. Nós temos muita coisa para fazer, temos muito trabalho a realizar, assim como eles também tinham, mas Deus tem o seu plano. E qual que é o plano de Deus? Você trabalha, mas você também tem um dia de dedicação, de refrigério, e esse dia, chamado do sábado no Antigo Testamento, era extremamente importante para o povo, porque o povo precisava ter essa pausa, assim como nós também precisamos ter essa pausa. E na realidade a ideia do sábado é uma convocação à santidade. Por quê? Porque no sábado, veja aí, a convocação é para o dia santo, é para um dia de santificação, é para um dia de, como que eu posso dizer, como se a gente recarregasse as baterias, como se a gente renovasse o nosso compromisso de andarmos nos caminhos de Deus, de ouvir as coisas de Deus. É um dia diferente, porque é um dia em que nós paramos e dedicamos a totalidade do nosso dia para as questões espirituais e dependemos de Deus.
paramos, cessamos o nosso trabalho. Por quê? Porque não temos trabalho? Não, porque temos muito trabalho. Mas cessamos o nosso trabalho para dizer ao mundo e dizer ao nosso próprio coração que nós dependemos de Deus. Então o sábado é descanso do trabalho para dizer que nós confiamos em Deus, que nós confiamos na provisão de Deus. Então veja que antes de Deus chamar o povo para o trabalho propriamente em si, no tabernáculo, Ele convoca para a santidade, ou seja, eu quero que vocês descansem. Eu quero que vocês aprendam a descansar em mim. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam de um dia de santidade. Eu preciso que vocês parem tudo e foquem somente naquilo que é espiritual. E aí vem a expressão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de trabalho viverá o homem. Então para, descansa, confia, entrega. Pastor, mas eu tenho muito trabalho. Para, dê uma pausa, descansa, confia em Deus. Lembra da expressão do salmista que diz que Ele cuida dos seus filhos enquanto nós dormimos. Então o sábado é essa pausa e Deus está falando o seguinte: olha, eu quero que vocês tenham um momento de renovação da aliança. Semana após semana vocês vão renovar a aliança, vão renovar a confiança em mim, vão depositar em mim essa expectativa de que eu vou cuidar, de que eu vou sustentar, mesmo diante de uma rotina exaustiva de trabalho para a confecção e para a construção do tabernáculo, para a confecção das roupas, das cortinas e todos aqueles detalhes que temos aqui do tabernáculo, o povo precisava entender uma coisa: nós precisamos trabalhar, sim, mas nós precisamos ter o nosso tempo de comunhão com Deus. Isso é um dia santo. E diz o texto que é um sábado de repouso solene. A gente repousa das atividades rotineiras e cotidianas para se dedicar ao Senhor. Então veja que é uma convocação à santidade. É um dia santo, o propósito é santo e a proposta do dia é preparar o coração para a santidade. Então veja, esse dia é de exclusividade do Senhor, no sentido de se dedicar às coisas de Deus. Então a primeira convocação para o povo ficar unido é uma convocação à espiritualidade. E aqui eu quero deixar esse recado para você que me ouve nessa noite: separe um tempo, separe um dia, dedique-se ao Senhor, renove a sua espiritualidade, confie plenamente em Deus, descanse dos seus afazeres. Pare de ficar preocupado com tantas demandas, concentre-se naquilo que de fato é importante, é espiritual, agrada a Deus. Há uma convocação de Deus, e a convocação é essa: olha, a minha ordem, e eu espero que vocês cumpram. E eu espero, amados irmãos e irmãs, que sejamos obedientes nesse quesito de ter um dia sagrado, um dia santo, um dia separado para dizermos ao mundo, dizer ao nosso coração e dizer para Deus que nós confiamos somente nele, que a nossa provisão vem dele, que ele é nosso pastor e nada nos faltará e nós confiaremos nele, somente nele, e por isso descansaremos e consagraremos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos bens, as nossas ofertas, tudo ao Senhor, porque Ele é o dono da nossa vida e Ele sustenta a nossa vida. E essa é a convocação, vamos parar e confiar no Senhor. Mas há uma segunda convocação, e a segunda convocação é uma convocação à consagração. Se a primeira convocação fala da santidade, a segunda consagração fala da consagração dos bens. Dá uma olhadinha comigo no versículo 4. Disse mais Moisés a toda a congregação. É muito interessante isso no texto, porque Moisés ele fala sempre a toda a congregação, e aqui a ideia de que todas as pessoas, todos os filhos de Israel foram convocados e todos ouviram a mesma voz, porque Deus queria alcançar todas as pessoas da mesma maneira que Deus hoje deseja alcançar todas as pessoas. Ninguém pode falar assim: não, eu não sabia disso. Não, você não ouviu, você não prestou atenção, mas todas as pessoas são convocadas. Então Moisés chama todas as pessoas,
toda a congregação e disse: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, mais uma vez, olha a autoridade de Moisés como líder, ele fala o seguinte: essa mensagem que eu estou trazendo para vocês é mensagem de Deus, da parte de Deus. Versículo 5: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor. Olha que interessante, o texto vai dizer para nós que ele faz essa convocação e diz o seguinte: cada um vai tomar uma oferta do que tendes. E eu acho interessante isso, porque às vezes quando nós falamos de oferta, de consagração, de dedicação a Deus, aquilo que nós podemos ofertar, a gente fica preocupado assim: mas eu não tenho muito, ou eu tenho muito, como que eu faço? É interessante que a convocação é o seguinte: você vai dar uma oferta daquilo que você tem. E nós podemos entender isso com aquela expressão de Jesus, quando ele fala da viúva pobre. Jesus estava olhando aquela cena, homens afortunados doando muitas quantias, as cifras maiores, números volumosos. No entanto, Jesus diz que eles estavam dando da sobra. Enquanto aquela viúva que não tinha recurso, ela dá pouquíssimo dinheiro, no entanto, ela dá da sua pobreza, ou seja, ela dá daquilo que ela não tem. Ela se entrega, ela confia plenamente e Jesus a elogia. Então o que nós precisamos entender aqui é que há uma convocação de consagração de bens, claro, há uma consagração de ofertas, é natural. No entanto, Moisés está falando o seguinte: o que Deus está pedindo é que você consagre aquilo que você tem. E nós temos sim como ofertar ao Senhor. E aí a convocação é o seguinte: cada um de coração disposto. Deus não deseja que nós ofertemos sem ter disposição no nosso coração, e conforme Paulo diz, Deus ama quem dá com alegria. Porque a pessoa que dá uma oferta, que ela entrega uma oferta, mas ela não entrega de coração, com alegria, aquele valor financeiro talvez até seja útil. No entanto, Deus não se agrada e Deus não aceita aquela oferta. O que Deus aceita é a oferta voluntária. E o que nós precisamos entender é que nós só temos a oportunidade de ofertar porque já recebemos da parte de Deus e da sua bondade. Então a oferta, biblicamente falando, é uma resposta de gratidão diante de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Na realidade, biblicamente falando, quando nós ofertamos, nós estamos devolvendo a Deus como uma espécie de uma manifestação de gratidão. Então Moisés diz ao povo, falando o seguinte: olha, Deus está convocando todo mundo e todo mundo precisa ter um coração disposto. Ninguém pode ofertar e depois ficar reclamando que ofertou, murmurando que ofertou, dizendo que o valor da oferta faltou em seu orçamento. Isso não é disposição. E também a oferta tem que ser voluntária. A proposta divina aqui é o seguinte: cada um vai trazer aquilo que está no coração, com o coração disposto, e tem que ser algo voluntário. Não pode ser algo forçado, não pode ser algo obrigado, não pode ser algo que traz uma ideia de punição, nada disso. A oferta ao Senhor e essa convocação de Deus ao povo é o seguinte: é uma oferta voluntária. E essa oferta terá que ser trazida para oferta ao Senhor. Não é para uma pessoa, não é para uma obra, é direcionada para o Senhor e, consequentemente, a sua obra. Então, é muito interessante porque algumas Bíblias trazem a expressão assim, oferta alçada. E alçada é levantar-se ou erguer-se, ou seja, uma oferta levantada e separada para um fim específico e direcionado. Então a gente entrega e coloca na mão de Deus que Ele realize a obra dele por meio daquela quantia, e aquela quantia somada às outras quantias dos outros irmãos formam um montante e a obra de Deus vai se multiplicando. E aí o texto vai mostrar como eles trouxeram ofertas de ouro, de prata, de cobre, panos, peles de animais, madeiras, acácias, pedras preciosas, e o povo, diante dessa convocação divina, respondeu com tanta consagração. Eles consagraram tanto os seus bens, as suas riquezas, tudo aquilo que eles tinham, que depois de um tempo, Moisés foi informado que eles receberam mais do que precisavam, e eles não sabiam mais o que fazer com as ofertas.
O nosso tempo não nos permite, mas isso está lá numa página depois, em Êxodo capítulo 36, quando chega a notícia ao ouvido de Moisés, Moisés precisa fazer um decreto e dizer o seguinte: está proibida a chegada de mais ofertas, não precisa trazer mais, porque o que nós recebemos dará para fazer tudo. Olha que incrível, a fidelidade do povo de Deus, a sensibilidade do povo de Deus, ao ouvir a convocação de consagração, eles consagraram tanto, se dedicaram tanto, trouxeram tantas ofertas a Deus, que a quantidade foi exuberante, foi exponencial, foi maravilhosa, e eles não sabiam como fazer, como organizar e como administrar tantas ofertas que chegaram, porque o povo, sensível à voz de Deus, consagrou tudo ao Senhor. Eu fico olhando essa experiência, amados irmãos, e vejo que uma das marcas do povo de Deus é a generosidade. Paulo vai escrever a esse respeito à igreja de Corinto, falando daquela generosidade dos irmãos que tiraram da pobreza e sustentaram outras igrejas. Paulo também vai elogiar a igreja de Filipos por sua generosidade. Essa é uma das marcas do cristianismo, o povo generoso, o povo que consagra, mas não necessariamente porque é um povo rico, porque tem abundância, mas porque é um povo fiel, porque confia em Deus, porque descansa no sustento de Deus e sabe que enquanto está sendo fiel a Deus, ele está agradando a Deus, ele está ofertando ao Senhor, ele sabe que ele está louvando a Deus, é uma expressão de gratidão, eu diria até que é uma expressão de adoração a Deus. Agora, Deus é dono de tudo. Deus é dono da prata e do ouro, como a própria Bíblia diz. Ele precisava disso? Não. Mas Ele deseja ver o seu povo envolvido, unido, consagrado, santo. Porque, amados irmãos e irmãs, quando nós entendemos essa ideia de consagração, nós pegamos os recursos que caem em nossas mãos com uma visão de gratidão. Nós não olhamos mais os recursos como possibilidade de compra e ganho, mas a gente também pensa no sentido de investimento, de entrega, de avanço na igreja, de avanço do reino de Deus, de privilégio de investir na obra dele, de privilégio e da bênção de falar o seguinte: eu contribuo para o avanço do Evangelho, esse Evangelho que me alcançou, agora eu posso retribuir. E a convocação de Moisés promove esse movimento de grande consagração, a ponto de que eles tiveram que fazer um decreto: é proibido trazer mais oferta, acabou, não precisa mais por enquanto, chega, foi legal, agora segura um pouco aí. Imagina que situação, a nossa tesouraria chegar para a membresia da igreja e falar: irmãos, não precisa mais dizimar porque as ofertas foram superabundantes e nós não temos o que fazer com o dinheiro. Imagina que situação. Se chegarmos a um patamar desse, que bênção. Termos os recursos necessários para avançar cada vez mais. Agora, a terceira marca aqui do texto é a prontidão do trabalho. Se nós temos uma convocação à santidade, se nós temos uma convocação à consagração, em terceiro lugar, nós temos também uma prontidão para o trabalho. É interessante isso, porque algumas pessoas têm uma visão extremamente equivocada em relação à contribuição. Porque contribuem financeiramente, ela acha que ela não tem que contribuir com o seu trabalho ou até mesmo com a sua presença. Não, eu já contribuo, eu já participo com os dízimos, com as ofertas, eu já mando lá meu Pix, então eu não preciso fazer outras coisas. E aqui o texto vai mostrar para nós que o povo, eles ofertaram, mas também eles ofertaram o trabalho. Foi oferta no sentido física, aqui no caso, madeira, pedras, ouro, prata, linho, tecido, peles de animais, mas também o trabalho a ser realizado com esse material. Então veja, é o recurso e a mão de obra para gerir o recurso. Então o texto vai mostrar a disposição que veio de Deus e Deus movendo o povo. Dá uma olhadinha aí, por exemplo, a partir do versículo de número 20.
Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe oferta para o Senhor, para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para as vestes sagradas. Então veja, eles trouxeram as ofertas para a congregação, para as vestes sacerdotais, mas também eles se colocaram à disposição do serviço. Não foi apenas a oferta, foi a oferta e a mão de obra para a oferta. Diz o texto que toda a congregação foi chamada, e aqui diz o texto que toda a congregação ouviu, todo homem apareceu, o coração do povo foi movido por Deus, e nós oramos e clamamos que Deus mova o coração do nosso povo, da nossa igreja, das outras igrejas, para que o nosso coração seja movido pela graça de Deus, que o nosso coração seja impulsionado pela misericórdia de Deus, que o nosso coração seja um coração disposto. É tão gostoso quando a gente convoca, chama, pede ajuda, a gente fala assim para uma pessoa, falou, a gente precisa fazer isso aqui na igreja fulano, e a pessoa tem um coração bonito, assim, voluntário, fala assim, não, conta comigo, pode me colocar aí, tem um coração disposto. Aí quando a pessoa fala, não, sabe como que é e tal, eu preciso ver, preciso pensar, preciso orar, eu falei, o coração dela não está naquilo. E a nossa oração não é brigar, a nossa reação não é brigar com a pessoa, a nossa oração é Deus, mova o coração dos nossos irmãos. Coloque esse espírito voluntário. E é interessante que espírito voluntário traz para nós o sentido assim, de que a pessoa, ela se voluntaria para aquilo que precisa. Às vezes a gente precisa chamar e convocar, mas às vezes também Deus envia pessoas que se colocam à disposição. É interessante isso, porque o texto diz que eles tinham uma disposição no coração, porque Deus havia movido o coração deles, e eles tinham no espírito um ímpeto, um desejo de ajudar. Então o que nós precisamos fazer como igreja, como povo de Deus unidos? Orar para que Deus mova corações, para que Deus impulsione os corações, para que esse povo venha para trabalhar ao Senhor e sejamos um povo cada vez mais unido. Eles trouxeram a oferta para a obra, para as vestes, para o serviço, e aqui nós aprendemos uma grande lição, irmãos e irmãs. Devemos trazer as nossas ofertas, mas também devemos apresentar as nossas vidas como ofertas no altar do Senhor. A nossa vida deve ser uma oferta de gratidão. Até me lembrei daquele cântico, Vem o Senhor a minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Entregar a vida. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. É necessário que nós nos apresentemos a Deus, apresentemos à igreja e falemos, olha, estou aqui, estou à disposição, eu quero ofertar, mas eu quero que a minha vida seja uma oferta a Deus, porque a nossa oferta tem a ver com a nossa disposição, mas tem a ver também com os recursos que Deus nos dá, com a vida que Deus nos dá, com a saúde que Deus nos dá. Então, a oferta e a minha vida como oferta, ambas devem caminhar juntas, a minha vida e a minha oferta. Eu entrego a minha oferta, mas eu entrego a minha vida como oferta ao Senhor. O povo estava tão contagiado pela convocação de Moisés, que o texto diz para nós que vieram os homens e as mulheres. Veja que lindo, homens e mulheres trabalhando juntos na obra do Senhor. E o detalhe é que eles vieram todos, diz aí o texto, a partir do verso 22, com muita disposição no coração. Dá uma olhada, vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro, todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Olha que interessante, as mulheres iam trabalhando, os homens iam ofertando, e todos, homens e mulheres, dispostos para a obra do Senhor. É isso que nós almejamos, é isso que nós oramos, é isso que nós clamamos. Que o nosso povo seja um povo disposto para trabalhar ao Senhor e que sejamos um povo sempre, sempre, sempre unidos. Porque Deus deseja o seu povo unido. Então o que Deus deseja? Santidade, descanso, convocação santa ao descanso, convocação à consagração
no sentido de colocar diante dele as nossas ofertas, mas também a nossa unidade enquanto trabalhamos e gerenciamos tudo aquilo que ele tem nos dado. É interessante a disposição do povo, porque essa disposição vai revelar o agir de Deus e a forma como Deus deseja com que seu povo trabalhe. Dá uma olhadinha no verso 23 e 24, que vai falar dos homens. Todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, todo aquele que fazia oferta para o Senhor de bronze, ofertava ao Senhor e o trazia, possuidor de madeira, de acácia, para toda a obra do serviço do Senhor. Então veja, os homens trouxeram peles dos animais, trouxeram madeira, bronze, ouro, os homens trouxeram. As mulheres, dá uma olhadinha, verso 25 e 26. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado. Então veja, os homens traziam as matérias-primas e as mulheres estavam fiando, fazendo os desenhos, trabalhando o tecido para as vestes, para as cortinas, preparando tudo, e com as suas próprias mãos elas fiavam o tecido, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Olha isso, e todas as mulheres cujo coração moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Então Deus deu a habilidade para aquelas mulheres e Deus deu a generosidade para os homens. E o que Deus faz? Une tudo isso para que toda a obra de Deus seja realizada. E as pessoas que tinham mais recursos, os príncipes, dá uma olhadinha no verso 27, os príncipes também traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, trouxeram os aromas, o azeite para iluminação, o óleo para unção, enfim, todo mundo trabalhando. Caminhando para a conclusão, o que o texto diz? O texto diz que homens e mulheres estavam ofertando, servindo ao Senhor com o coração disposto, com espírito voluntário, e diz ainda que eles estavam fazendo tudo isso como o Senhor ordenar, ou seja, de acordo com a orientação de Deus. Nós não podemos fazer as coisas para Deus do nosso jeito, do jeito que nós queremos. Precisamos entender esse princípio, que a coisa que fazemos para Deus, ou as coisas que fazemos para Deus, devem seguir os passos e os princípios e as orientações que Deus ordenou. E o texto vai dizer para nós que tudo eles faziam conforme o Senhor lhe ordenara. Deus pediu consagração do sábado, espiritualidade, eles consagraram. Deus pediu consagração dos recursos, consagraram. Deus pediu consagração da mão de obra, da habilidade, da inteligência que Deus deu para as mulheres, consagraram. Deus pediu que eles fossem generosos, consagraram. E que bênção, amados irmãos, ver o povo de Deus trabalhando com unidade, trabalhando com disposição, trabalhando com fervor, trabalhando com um coração generoso, voluntário, um coração cheio de gratidão a Deus. Precisamos sempre lembrar que nós somos um povo, que nós somos um corpo, como diz o Novo Testamento, e nós somos membros desse corpo, e assim devemos cumprir as funções que nos cabe dentro do corpo para divulgar o amor de Deus, lembrando que a igreja é o povo de Deus, e juntos, unidos, consagrados, poderemos fazer muito mais do que temos feito. É claro que nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa igreja e ainda vai fazer, e nós sabemos disso, mas também sabemos que Deus tem muita coisa a fazer por nós e através de nós. Eu quero ler com os irmãos, para encerrar, a expressão de Paulo escrevendo aos Efésios, que eu acho que caracteriza ou sintetiza isso que nós aprendemos hoje em Êxodo, mas a partir da leitura do Novo Testamento, quando Paulo diz assim, a respeito dos dons, Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo Jesus, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado de outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia como que induzem ao erro. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós somos uma equipe e essa equipe deve trabalhar unida até que todos nós cheguemos à unidade e ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Deus pede que nós sejamos consagrados, Deus pede que nós trabalhemos unidos e Deus pede que tenhamos confiança plena nele. Deus quer o seu povo unido. Pense nisso, se disponha ao trabalho e seja generoso para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém. Amém. Povo bonito, povo de Deus, povo santo, vamos orar, pedindo que Deus nos dê uma boa noite de sono, de descanso, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre todos nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, celebração, momento de oração, momento da Tua Palavra. Peço que o Senhor abençoe meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, de descanso, que a Tua mão seja sobre nós, que o Senhor traga refrigério, descanso a nós e que possamos ter um sono reparador. Fica com a Tua igreja, com todos nós que fazemos parte do Teu povo, com o mundo, com aqueles que sofrem, com aqueles que estão acamados, enfermos. Suplicamos a Tua graça sobre todos nós, em Jesus. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Boa noite, povo de Deus.